E aí, time, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da nossa semana de aquecimento para a jornada Arquétipos e Dinheiro. E olha só, viu, nós estamos em contagem regressiva para nossa jornada de imersão que vai acontecer do dia 4 ao dia 7 de outubro, ou seja, falta menos de 10 dias para nós estarmos juntos nessa jornada, falando sobre arquétipos e prosperidade financeira. Inclusive, hoje nós já vamos iniciar a semana, hoje é segunda-feira, já vamos iniciar a semana daquele jeito, com mais uma live de aquecimento, falando sobre os 7 erros que as pessoas cometem ao se conectar com os arquétipos, ao ativar os arquétipos. Bom, deixa eu já aceitar aqui o Neto, que ele já mandou solicitação. Aproveitando aqui para falar para vocês que quem está assistindo essa live aqui, já tô dando os meus avisos aqui, nem me chama atenção. Para quem tá assistindo, pelo YouTube, para você se inscrever na jornada Arquétipos e Dinheiro, é só clicar aqui no link que vai estar na descrição. Para vocês que estão me acompanhando aqui no Instagram, que ainda não se inscreveram, também se inscrevam, que o link tá na minha bio. Então, assim, não tem desculpa. Se você quer aprender a prosperar com os arquétipos, se inscreve, que você vai aprender isso na prática. Se tem alguém que vai te passar esse conteúdo aqui na prática, somos nós nessa semana de imersão. Mas você precisa estar inscrito para participar junto com a gente, justamente porque o evento ele vai ser fechado, ou seja, só para quem se inscreveu na jornada. Fechou? Essas lives de aquecimento estão acontecendo aqui no meu Instagram aberto, só que o evento é fechado. Ô, Ju, pronto. Deixei você fazer uma sozinha, você ficou saidinha, né? Hã? Deixei você fazer a live de sexta, aula 4 sozinha, você ficou saidinha, né? Mas por que saidinha? Não entendi. Ó, entra aí, fica quieto e deixa eu dar os recados, hein? Tá acenou pra mim aí? O que tá acontecendo? Bom, vamos lá. Tem bastante conteúdo para hoje. A gente tem que restringir as lives aqui no... Não é que a gente tem que restringir, né? Mas o Instagram tem um probleminha e é o objetivo do aquecimento mesmo, né? A gente passar um conteúdo mais rápido, direto, preparatório para o evento. A imersão é durante os 4 dias, de 4 e 7 de outubro, né? E no Instagram, que é onde nós conseguimos fazer com mais facilidade, mais acesso para todo mundo, a todo mundo poder bater o papo aqui no chat com a gente, é o meio mais fácil, mais rápido, menos burocrático no sentido operacional. E só que tem uma limitação. As lives que passam muito de 1 hora, eles derrubam. Mas isso é bom, porque o objetivo aqui não é, né, fazer a sessão, não é durante o evento mesmo, né? E o evento a gente gosta de pegar só os comprometidos. Por isso que é necessário estar em imersão, conectado com a gente, com a agenda bloqueada, porque nós passamos ali os 4 dias, 24 horas focado em quem estiver com a gente, né? Resultado realmente real. Então, vamos seguir. Vou direto ao ponto. Ju, o primeiro erro que a gente mapeou aqui é algo que a gente já falou, né, nas lives de preparação, só lembrando, tá? Essa é a 5ª aula de aquecimento, ou seja, é uma continuação, tá? A cada aula, a cada live, a gente vai aumentando mais. A Ju falou, nossa, Neto, mas a gente não está trazendo no briefing que a gente fez, né? Nossa, Neto, mas a gente não está se aprofundando demais? Ué, falei, Ju, estamos. É a 5ª. Né? Considerando aqui, já tivemos outras lives que não eu falei isso porque o assunto que a gente aborda sobre arquétipos é bem diferente do que... Eu tô recebendo muito relato desse nível, viu, gente? Lá no meu direct mesmo, né? Falando sobre isso. Você tirou um print? Então vamos lá. Achar, e a gente já falou desse tema, mas vamos dar uma passadinha de modo diferente, né? Achar que foto no celular ativa arquétipo. Primeiro erro, a gente já trouxe uma live se estendendo um pouquinho mais assim sobre isso, né? Mas só para a gente não deixar de pontuar nessa aula, né? Isso, a foto a foto de papel de parede do celular, a foto de papel de parede do desktop, do seu computador, ou até mesmo a estátua da água, da águia, a foto num quadro. Isso ativa o arquétipo. É uma ferramenta, é um meio de conexão, né, com a frequência do arquétipo. Mas isso é mera ferramenta, isso não é a conexão com a frequência, com a força,
né, que o arquétipo pode te fornecer. Né? Então, só para a gente revisar o conteúdo que já foi feito, nós temos diversas ferramentas que podemos utilizar para acessar a frequência da onda de rádio, né, metaforicamente dizendo, do arquétipo. Uma dessas ferramentas para a gente conectar na onda, por exemplo, da águia, é colocar a foto da águia. Mas, Neto... Então funciona, né, Neto? Se colocar o papel de parede, funciona. Funciona, mas é uma ferramenta muito... Numa escala, vamos pegar uma régua de 0 a 100? É uma ferramenta nível 5, nível 10... Né? Lembrando, nós temos diversas ferramentas. E por que é nesse nível? Hã? E por que é só nesse nível? Pergunta de prova? Vamos lá, eu vou explicar. Nós temos diversas ferramentas. Meditação, foto, estátua, amuleto. Né? Temos diversas ferramentas para achar a onda do arquétipo. Opa, localizamos a onda, a gente se conectou com a onda do arquétipo. Isso reverbera no nosso organismo de que forma? Por meio de neurotransmissores e hormônios. Né? Acontece uma química dentro da sua cabeça. Essa química te dá novos padrões de pensamento, te dá novos padrões de consciência, forma de encarar as coisas. E aí não adianta ficar só nos novos padrões, você tem que entrar em movimento. Entrar em movimento que gera conexão com o arquétipo, que gera a intensidade do seu relacionamento com o arquétipo. Não adianta ficar só no padrão vibratório, não adianta ficar só no novo padrão mental. Por quê? É comportamento, é ação. No plano espiritual, e lembrando, gente, quando estamos falando de forças arquetípicas, a gente está falando do plano espiritual, tá? Teve uma live que eu e a Ju começou a falar de espírito, a galera começou a sair do grupo. Eu falei, desculpa por falar para vocês, gente. Mas quando a gente está falando de arquétipo, nós estamos falando do projeto perfeito, ideal de Deus, do Criador. É plano espiritual. Então, se é muito difícil você engolir se é muito difícil você engolir não tem o que falar em estudar arquétipo. Você leu, né, Jô? Eu pedi para você criticar o texto, né? Ateu que não acredita, não seja em Deus, no todo, no universo, na força criadora, mas ateu que só não acredita em energia, tá? Não confunda Deus com energia, não, pelo amor de Deus. Ateu que não acredita numa força criadora, não faz sentido estudar arquétipo. Se você não acredita na força criadora, se você acha que essa vida, a sua existência humana, começa aqui e morre aqui, ou seja, tem objetivo nenhum, por que você vai estudar arquétipos? Sendo que arquétipos são um projeto, um modelo ideal que Deus... Tem água. Para essa água existir aqui... para eu evoluir, uai. Se eu foi necessário um projeto. Os arquétipos é para eu evoluir. Mas se você não acredita em Deus, ou força criadora, o nome pouco importa. Se você não acredita no todo, evoluir. Mas então você não acredita em encarnação também, evolui para quê? Não faz sentido. Arquétipos são o caminho da iluminação. Existe água. Tem um projeto. Existe um projeto em forma de frequência, em forma de energia, feito para ser materializada a água. Existe grama. Existe um projeto, existe um modelo ideal. Isso são os arquétipos. Né? Ampliando um pouquinho mais, quando nós nos falamos de consciências, como, por exemplo, Cleópatra, um Preto Velho, um Xangô, um Arcanjo Miguel, isso são consciências arquetípicas. Também existe a frequência dessas entidades. Então não tem como a gente falar de arquétipo, fugir de conversa espiritual, fugir de conversa de conexão com o todo. Não tem como fugir disso. Então, desculpa te falar, mas a ficha tem que cair. Uma hora ou outra ela tem que cair. Se prefere sair do evento, paciência, você não vai ter resultado mesmo com a gente não vai te enganar. O nosso objetivo em si, vou jogar bem real com vocês, nunca foi prosperidade financeira, foi iluminação. É no caminho da iluminação que a prosperidade financeira vem. É conexão com o todo, é fusão. Você evoluir. Certo? Então, voltando. Achar que foto no celular ativa arquétipo, amigo, isso é uma ferramenta. O que conecta, o que intensifica e amplifica são os seus comportamentos a partir daquela conexão. Arquétipos são frequências divinas. Seres iluminados não param, gente. Seres iluminados, eles não param. Eles gostam de movimento. Eles gostam de ação. Vi uma palestra do professor Hélio Couto, no qual ele fala que o simples fato da foto do celular da águia, por exemplo, né, está ali, eu já estou recebendo informações do arquétipo. Mas é igual nessa música. Você pode colocar a música ali para tocar.
Se você não se conectar com a música, meu amigo, ela não vai reagir muita coisa. Por isso que é nível 5, 10. Tá, tem o papel de parede no celular do arquétipo. Qual a outra forma, se a pessoa que tá aqui nessa live, ela fala assim, Neto, eu não consegui ter resultados com a foto. Ela tá sendo Qual totalmente do script, tá? Me conectar com o mesmo só para vocês entenderem, não é ela tá sendo totalmente do script, viu? Qual a outra forma? Vai. Qual a outra forma que a pessoa pode encontrar de se conectar com o arquétipo sem ser pela foto do celular? Meditação. Não, tá fechado no fórmula, né? Enfim, diversas meditações. Você pode fazer meditação. Tem até um termo, bem do biohack, né? Mas você, por exemplo, quero me conectar com a Cleópatra. Você pode fazer uma meditação guiada, ou se você é mais avançado em meditação, você se conectando com ela e vivendo uma experiência diretamente do corpo dela. Uma então dentro do fórmula tem também essa ferramenta. Opa, tem que ter. A gente utiliza de todas, né? A da Cleópatra em si, estão vendo aí, né, gente? A da Cleópatra em si, eu tô te preparando para você fazer. Né? Eu juro que eu não quero. Ó, igual no evento anterior, se eu né? Fizer a da Cleópatra, no evento anterior, o evento foi conduzido. Não no sentido ruim da coisa. O evento anterior foi todo conduzido por sagrado feminino, né? Eu, marmanjão, 1,82 m, barbudo, 105 kg, dizendo, eu sou o cálice, né? Então, eu não quero passar por essa experiência de novo, tá, Ju? Então, tô te treinando, te preparando, você faz a meditação da águia, deixa comigo. A da coruja é nós. Mas a da Cleópatra, por favor, Juliana, vamos dar os próximos passos aí para você fazer o biohack da Cleópatra. Então, meditação. Uma outra técnica que eu trago, tá aqui no meu feed, eu fiz um carrossel bonitinho, inclusive para essa parada. O templo é uma técnica meditativa, não deixa de ser uma técnica meditativa, mas é um local espiritual que você vai em segurança. E lá no templo, você pode se conectar com os arquétipos. Então, dentro da própria meditação, você tem o biohacking, você tem em outras formas de meditação, de trocar uma ideia com o arquétipo, de sentir o arquétipo sem ser por meio do biohack, receber instruções do arquétipo. O templo é uma excelente ferramenta para isso, né? A forma como você fala é uma excelente ferramenta também, inclusive de autossugestão para você se aplicar ao arquétipo. A gente já trouxe aqui nas lives, né, uma conexão bem estabelecida com a águia, da vontade de você gritar, às vezes de outras formas. Mas basicamente se resume em eu tô voando. Porque é tanta dopamina, é tanta força, é tanta energia para resolver as coisas. Você fala, tô voando, não tem desafio. Não tem, tô voando. Não tem, que defina, né? Então, outra forma que você pode utilizar é expressões, gírias relacionadas ali à conexão arquetípica que você está vivendo. E normalmente vem expressões, vem falas na conexão com o arquétipo para você intensificar isso daí, relacionado à emoção, né, que você está sentindo. O que mais? Que a gente traz? A que eu mais gosto, a gente usa um mix de todas. Então, usa a foto do celular, usa a meditação biohacking, usa a meditação no tempo, no qual você... Mas a que eu mais gosto mesmo é a comportamental, porque é ali que está a conexão. Então, indiferente se você não sentiu a águia, ou a coruja, ou o touro, ou enfim, não sentiu o ouro, a energia do ouro, não sentiu a energia da prosperidade, é comportamento. O comportamento te leva à conexão. Você pode usar ferramentas e você pode ter comportamentos congruentes. É por isso que a gente tem pessoas que são verdadeiros lobos, que são verdadeiras leões, que são verdadeiras águias, que são verdadeiras Cleópatras e nem entende de arquétipo. Mas usufrui e está vivendo a frequência desse arquétipo. Porque é comportamental. É o comportamento que manda. Por isso que eu repito. Ampliação de consciência. Li o seu texto e ampliei a consciência. É mesmo? O que mudou na tua vida? Não, eu ampliei a consciência. Porra nenhuma. Ampliação de consciência vem com movimento, vem com alteração de comportamento. Assistiu o Caminho das Palestras inteiro. Está na 5ª aula aqui com o Neto Caju, não mudou um copo de lugar na sua casa. Teve ampliação de consciência nenhuma.
A objeção de consciência vem com mudança, vem com movimento, vem com ação, com novas atitudes. Tá? E não só, nossa, nossa, Ju, tive novos padrões de pensamento. Aí, o que você vai fazer com isso? Essa é a que eu mais amo. A pergunta que leva a ação. Porque é a ação que dá o resultado. É normal, às vezes, a gente, sei lá, no conteúdo da Juliana, adoro esses conteúdos, nossa senhora. É lei da atração. Aí eu sempre tenho que reforçar, eu falo, só que é raro, né? Porque a lei da atração só deram nome. Isso aí tá no Caibalho. Um livro bem mais antigo. Isso aí tá na Alquimia Sagrada do Eu Sou de São Germán. E olha, eu nunca vi esses caras falando que atrai, assim, sabe? Sem fazer nada. Eu nunca vi. Atrai. Não, vou atrair. É mesmo? Interessante isso, né? Sem nenhuma ação, sem nenhum movimento, tá bom. E o que você evoluiu espiritualmente em atraindo dinheiro assim? Que eu não entendi. Eu não estou entendendo o objetivo disso. Então, na hora de se conectar com o arquétipo, amigo, não cometa esse erro. Inclusive, é um dos erros. Vamos lá. Eu acho que vai cair no erro 3 aqui. A gente volta. Amigo, você está aqui não é para satisfazer seus desejos pessoal, não. Seus desejos material, sexual, pessoal, não. Isso é um projeto de Deus também, tá? Sabia que existe um arquétipo seu? Você tem um projeto. E é um projeto de Deus, ou seja, você vai dar certo. Uma encarnação ou outra, você vai dar certo. Vai por mim. Tem que dar. Essa é a brincadeira aqui que a gente vive, nessas encarnações. Você vai dar certo. E a ficha tem que cair, que você não está aqui para satisfazer desejo pessoal. A gente está falando de espiritual. O objetivo é a iluminação. O objetivo, fusão pro todo. O objetivo, e só para alinhar o conteúdo, às vezes tem gente que não segue o professor Hélio Couto, é uma linguagem mais normal de um dos nossos mestres, que é o professor Hélio Couto. Mas pega qualquer outro avatar que passou pelo planeta Terra, Ju. Seja Jesus, seja Buda, Shiva, pega qualquer um, ser iluminado, enfim, entidade, né? Eles não falaram nada diferente do fusão pro todo, ou a consciência do amor. E eu não vi nenhum deles falando, você veio aqui para comprar carro, casa e apartamento. Você veio aqui para andar numa BMW. Não. Isso é quem está fazendo as traduções e querendo enfiar as coisas. Não que você não deva ter. Não, mas é justamente na sua evolução, na sua transformação que a prosperidade vem. Que a prosperidade financeira tem. Porque daí você está trabalhando correto. O universo é mental. Você está trabalhando seu espírito, sua alma. Né? A parada como um todo. Né? Já dizia Jung, né? Já dizia Jung, ele não falava essas formas, mas o contemplado da teoria dele é a resposta, a cura está no espírito, não está no corpo. Então, quando você olha para o material, você está olhando para o lugar errado. O que eu preciso curar primeiro? O que eu preciso evoluir? Vamos olhar o contexto como um todo. Eu não sou esse corpo físico. Tá? Então, ao lidarmos com arquétipos, a gente está falando do plano espiritual, a gente está falando de evolução humana, de evolução espiritual. Erro 2, achar que o arquétipo é um animal. Bom, essa aqui a gente acaba falando também nas outras lives, porque não tem como a gente não explicar arquétipo sem dizer, gente, quando você se conecta com o cavalo, não é o animal cavalo, tá? Você não vai comer grama. Quando você se conecta com a coruja, não é o animal coruja que você está se conectando. Fica tranquilo. Tem umas corujas aqui na praça de casa, aqui na minha cidade, que comem barata. Fica tranquilo que você não vai comer barata. Tá bom? Você está se conectando com a frequência perfeita, o modelo ideal daquele determinado animal de poder, tá? Quando você se conecta com a Cleópatra, fica tranquilo, que não é aquela Cleópatra do filme, durona. Outra vez. Lá, babá. Um babarão. Ô, Juliano, você fica inventando, escrevendo nesse chat, e depois você sabe que trava mesmo. Ah lá, deu ruim. Né? Você inventa de ficar escrevendo no chat, aí trava, voltou.
Voltou mais ou menos. Você tá em stand-by, meio em câmera lenta. Mas, ó. Eu acho que o animal. Eita. Vocês estão me vendo, me ouvindo? O quê? Vocês estão me ouvindo? Que deu 5 conteúdo. Meu comentário. Ô, Juliano, sossega o dedinho. Para com esse dedinho aí. Amarra as mãos. Amarra as mãos. Você tá me ouvindo agora? Posso falar? Pode falar, eu tô ouvindo. Tá. Então, achar que o arquétipo é um animal. Não, gente. O arquétipo não é um animal. Né? O legal da Cleópatra que vejo, inclusive pode ficar de dica aí pro próximo vídeo que você for falar da Cleópatra, né? Confundir no filme a Cleópatra com a aranha. Porque tem uma aranha rainha e não sei o quê, que ela faz sexo, né, com os súditos e depois mata os súditos, né? Confundir a Cleópatra nos filmes, claro. Então fica tranquilo, tá? Quando você se conecta com a consciência arquetípica de luz, não é igual ali no filminho. Ou seja, o arquétipo não é um animal. Não fique com medo de se conectar com a águia. E se seu marido morrer, se sua esposa morrer, você não tem nenhum outro relacionamento. Não é esse o objetivo. Tá lembrando? O objetivo, a gente está falando de arquétipos, estamos falando de animais de poder, de consciência de luz, tá? É iluminação, evolução pessoal e espiritual. 3, achar que o arquétipo é para satisfazer desejos pessoais. Essa eu acabei falando no meio do caminho, né? 4, confundir a sombra do arquétipo com a sua sombra. Vai, Ju, fala essa daí para nós. Nossa, e na 3 eu ia trazer um exemplo, eu acho que dá para trazer esse mesmo exemplo, né? Das mulheres então, que se conectam... Tá ouvindo? Das mulheres que se conectam com o arquétipo da Cleópatra. Ah, agora eu não sei se travou. Que ele travou aqui pra mim. Travou não, pode falar. Travou? Não, pode falar. Ah, tá. Das mulheres, eu ia usar esse exemplo na número 3, né? Achar que o arquétipo é para satisfação pessoal, mas eu vou usar aqui, né? Confundir a sombra do arquétipo com a sua própria sombra. Eu ia trazer o exemplo das mulheres que se conectam com o arquétipo da Cleópatra e falam ainda muitos homens casados. E diz que isso é uma sombra do arquétipo da Cleópatra. Cara, depois que a gente pega e estuda um pouquinho e vê a própria... É que não fica difícil trazer isso, porque ninguém vai abrir isso, né? Escancaradamente. Ninguém vai falar que tem uma certa atração por um homem que está casado, por exemplo. Então, muitas vezes, o que a gente sabe tem por quê, Ju? Sabe por que ninguém vai trazer? É porque na maioria das vezes é inconsciente. Na maioria das vezes a pessoa nem sabe. Isso vai numa investigação, num diálogo mesmo, sabe? Na maioria das vezes a pessoa não sabe que tem. Que tem invejinha da mulher que é casada. Entendeu? Na maioria das vezes a pessoa nem sabe disso. As que sabe já fala, né? Então tem muitas gosto coisas... mesmo, tal. E aí... Eu nunca vi dizerem, né? Então tem muitas coisas que são nossas que a gente delega pro arquétipo, né? Meio que terceiriza a culpa. Então quando vem algo, a gente tem aquela conexão com o arquétipo e algo nosso inconsciente é trazido à tona justamente para a gente ter um olhar para aquilo, né? E muitas vezes isso que vem do inconsciente para a gente olhar, avaliar, estudar, que é algo nosso, faz parte do nosso processo de autoconhecimento e vencendo isso, a gente consegue evoluir com o arquétipo, a gente atrela isso que vem, que é nosso, ao arquétipo. Ah, me conectei com o arquétipo X e teve tal sombra, fiquei extremamente arrogante. Mas é porque inconscientemente você já tem esses comportamentos. Mas vamos supor que, para mim, falassem que eu era Juliana, que eu era muito arrogante, eu era muito grossa. E eu era, de fato. Eu era mesmo. E eu me justificava no meu signo. Eu sou ariana, que eu tenho sol... Para quem tá aí vendo essa live, para quem tá assistindo o vídeo, eu sou ariana, que eu tenho sol, lua em Áries, eu tenho Marte e Vênus em Áries, ou seja, o meu mapa inteiro é em Áries. Para eu usar
o meu signo como justificativa para eu ser uma mulher grossa, como eu era mesmo, eu sou assim mesmo. É a minha personalidade. Ou seja, quando eu me conectei com a Nefertiti, esse aspecto ele foi trazido muito evidente. E ali era algo inconsciente que eu justificava, que era parte da minha personalidade. E trouxe isso para mim avaliar. Opa, você vai querer continuar dessa forma? Mas eu falei o quê? O que eu pensava no começo da minha conexão com o arquétipo da Nefertiti sem ter essa clareza? Justamente que por ser uma rainha, por mandar em tudo, tinha que ter essa postura mesmo. Essa postura mais impositora. Então, para mim foi top, porque eu já tinha a minha personalidade. Olha que interessante. Deixa eu bater o cajado aqui. Eu vou pegar meu cajado. Deixa eu bater o cajado aqui. Eu pensava... Toda vez que a gente está numa conexão com o arquétipo e vier esse termo, não, eu penso... Eu pensava que por ser uma rainha, eu pensava que por ser um... Quem está agindo não é o seu intuitivo, é seu ego. E aí você não está na conexão com o arquétipo. Você está na sua conexão com você mesmo. Com a rainha, com a deusa, com a imperatriz que você tem na cabeça. E não está recebendo a informação na fonte, no inconsciente coletivo, realmente da consciência de luz, né? Toca, eu vou pegar meu cajado. Também, nessa questão com a experiência com o arquétipo da Nefertiti, inclusive eu vou trazer uma outra perspectiva da minha experiência com esse arquétipo para vocês terem para vocês entenderem as mudanças, né? Então, eu acredito que já tenha feito mais de 3 meses do primeiro relato que eu fiz com o arquétipo da Nefertiti, e eu vou trazer um novo justamente para trazer para vocês esses aspectos que eu observei. Então, o que acontece? Confundir a sombra do arquétipo com a sua própria sombra. Nós já temos as nossas sombras e muitas delas são inconscientes. Nem nós sabemos. Então, tanto é que eu era arrogante, eu era impositora, eu era mandona mesmo. Só que na minha mente fazia todo sentido, porque fazia parte da minha personalidade. Ou seja, era uma sombra minha negativa, porque eu acredito que ninguém goste de conviver com uma pessoa que seja assim, de uma forma tão negativa, e eu era mesmo, tá? Então eu trazia... E aí eu atrelei esses aspectos meus, eu falei, cara, isso daqui é o arquétipo. Mas por que eu atrelei? Justamente porque quando a gente começa a conhecer o território dos arquétipos, a gente tem aquelas pesquisas que são mais superficiais, que vai agradar mais o nosso ego do que ao nosso eu mesmo, né? A nossa centelha. Por que eu falo que agrada mais o ego? Justamente porque quando a gente pode terceirizar a culpa, fica muito mais fácil lidar com as coisas. Então, quando você lê que tem um lado sombra, que ele é negativo, opa, não é nada sobre mim. É tudo sobre o arquétipo. E muitas vezes, quando a gente se conecta com o arquétipo de poder, a gente tem muito isso, né? Esse vitimismo de falar que é sombra do arquétipo. Mas se o arquétipo é de poder, muito possível, nem é muito possível. É exatamente isso. Essa limpeza para você atingir uma completude de você usar todas as habilidades do arquétipo, acontece justamente que muitos fatores inconscientes, eles são trazidos à tona. E são seus padrões inconscientes que são negativos. Eu me conectei com o arquétipo da Cleópatra, do rei Midas para prosperar. Nossa, agora que eu tô vendo que minha vida financeira é uma merda. Aí, opa, já trouxe um padrão lá do inconsciente negativo em relação à vida financeira que você tem. Aí você começou a se lembrar que lá na infância, o seu pai, você estava vendo uma nota e seu pai falou, solta esse dinheiro que é sujo. Ao invés de você se pegar nessas memórias e falar assim, pô, eu tô olhando uma crença que eu tenho lá do passado, será que é para mim ressignificar? Não. O arquétipo do rei Midas só fez eu odiar mais o dinheiro. Prosperidade foi 0. Ou seja, trouxe uma crença do passado para a gente examinar, ter um olhar avaliativo em relação àquilo que estava sendo trazido. Só que a gente prefere muito mais se apegar ao que está evidente na nossa frente, porque o ego ele sente aquelas dorzinhas, né? Então, quando vem, não quer mudar o padrão. Esse padrão é confortável de se estar. Porque a partir do momento em que você identifica uma crença, você vai ter que lidar com ela. Você vai ter que mudar ela. Principalmente se você realmente quer prosperar. Se você não está prosperando, existem padrões mentais. Então, o arquétipo ele vai trazer isso à tona. E vai de você. Ou você olha o que o arquétipo traz com o olhar de observador da situação real,
ou você vai se frustrar, vai entrar numa posição de vítima e vai falar: o arquétipo não funcionou. Quando eu penso em dinheiro, eu penso em tristeza. Opa, por que você pensa em dinheiro? E vai cometer os erros 5 e 6 ao mesmo tempo. Já vou falar porque faz parte. Deixa eu terminar Mudar de arquétipo sem instrução espiritual. Ativar 2, 3 ao mesmo tempo. Aí cai, ai, não é o arquétipo, vou mudar. Aí vou pôr outro para equilibrar. Não, eu adoro isso. Eu adoro quando eu vejo isso. Mas eu não comento, né? Eu não tenho paciência para comentar, não, né? Quem tem paciência, gente, nos grupos. Lá no começo que eu lembro era ele explicava tudo bonitinho, papel. Mas não é bem assim. E a pessoa ainda vinha e xingava, velho. Isso que é mudar a perspectiva. O seu ego, ele gosta de se agarrar a alguma coisa. E não é nem falando o seu ego como uma pessoa desaclopada de você. É você também, né? Então, esse seu instinto, você gosta de se apegar naquilo, porque te deixa na zona de conforto. E quando a gente fala sobre os arquétipos, eles estão justamente para te tirar de todo... Pô, você quer mudança, não quer? Você quer evolução, não quer? Você não vai ter isso se você continuar parado. E os arquétipos, eles vão te colocar em movimento. Então, para você ter essa dança, quando vir, evidentemente, alguma sombra, cara, procura... reflete consigo mesmo, se torna o seu observador nesse momento, a ponto de você parar e pensar, pô, eu tô sentindo um sentimento, né? Eu me conectei com o arquétipo de prosperidade, mas eu tô sentindo um sentimento de negativo em relação ao dinheiro. O arquétipo tá trazendo algum sentimento que você já tem em relação ao dinheiro inconsciente. Ao invés de você atrelar isso a uma sombra do arquétipo que está te trazendo uma tristeza em relação ao dinheiro, você se põe na posição de observador e fala: por que eu estou me sentindo mal quando eu me conecto com o arquétipo de prosperidade? Por que o sentimento de distanciamento do dinheiro ficou muito mais forte? Pô, eu falo para vocês, isso é o que acontece justamente para a gente conseguir identificar onde está o nosso bloqueio. Então, o arquétipo de prosperidade, ele não vai conseguir agir enquanto tiver um bloqueio de prosperidade. Um bloqueio com o arquétipo. Então, vai ter a limpeza, vai ter o desbloqueio. Mas, para isso, você precisa identificar essa sombra primeiro em você. E procurar entender, pô, se eu tô sentindo isso em relação ao arquétipo, calma aí. Vou me estudar primeiro, porque eu tenho os meus padrões há 23 anos de vida. Me conectei com o arquétipo hoje e já tô assim? Calma. São padrões há muito tempo. Quando, Ju, a gente entra para falar sombra mesmo, né? Que no modo coloquial, no modo da explicação que a gente vai fazendo aqui em aula, às vezes não faz sentido a gente diferenciar. Inclusive, eu trago monstro, vizinha fofoqueira. Esqueci de falar da vizinha fofoqueira hoje aqui, né? Mas quando nós estamos falando de sombra mesmo, só para você ter uma ideia, é comum a pessoa... Para de mexer nessa... Amarra a mão, mulher. Ó, é comum a pessoa investir, às vezes, numa sessão, num processo de coach comigo, ou em uma sessão de mentoria. E uma característica, assim, que de eu trabalhar é lidar com sombras. Né? Por isso que um arquétipo, meu arquétipo de trabalho, né, é São Bento, que é o exorcista, porque eu ando nas caveiras, eu ando nas sombras. Quando eu estou de frente, né, com outro ser humano, eu quero lidar com a sombra da pessoa, porque é lidando com a sombra que ela vai evoluir como nunca. Né? É comum a pessoa não querer falar de tão dolorida que é a memória. De tão dolorida que é a memória. Então, o que nos cai também, não sei se vai fugir do tema ou não, às vezes a pessoa me conectei com tal arquétipo, não estou me sentindo bem. Essa pergunta numa live da Ju. Dependendo do arquétipo que você ativar, cada arquétipo tem sua inteligência, sua forma de trabalhar, as suas energias, né? Mas uma hora ou outra, a sua sombra, você vai ter que lidar com seus monstros. Quem são os seus monstros? As suas memórias. As suas memórias são os seus monstros. Dentro da sua mente não existe presente, passado e futuro, o universo é mental. No plano espiritual, estamos falando aqui de frequência de suaves mesmo, de muita luz.
Gente, não tem presente, passado e futuro. Todas as encarnações estão acontecendo agora, todos os multiversos estão acontecendo agora. Não é? Não é assim, eu estou fazendo assim ainda, mas não é assim. Não tem, né? Seus monstros são as suas memórias. E é como uma pessoa tá diante de mim, fez um investimento para estar ali para a gente trabalhar isso, e não conseguiu. É que daí tem técnica, tem estratégia, a gente rebola, vai daqui, vai dali, pede ajuda para os arquétipos e o bagulho acontece. Por bem ou por mal, acontece. Mas nunca aconteceu de não conseguir acessar uma sombra. Mas a pessoa tem medo de ir lá, na memória. De tão forte que ficou enraizado e marcado aquilo lá. Então, muitas vezes a pessoa vira para mim e fala, não, eu perdoei meu pai. Eu perdoei meu pai, Ju. Converso com ele hoje. Eu que cuido dele. Ele está idoso, eu que cuido dele. Ah, perdoa, papai? Perdoou. O que ele fez na infância? Ah, meu pai... Aí começa igual criança que não fez o dever de casa, né? Joãozinho, cadê a lição de casa? Então, professora, começa a ir para trás. Então, professor, sabe o que é a Kiara, a minha cachorra, ela estava meio rebelde, e aí, professor, começa a fazer assim, igualzinho. Ah, meu pai, não, vai, vamos lá, o que aconteceu? Ele me assediava na infância. Eu falei, tá tudo bem, volta numa memória de assédio. Jamais! Eu falei, então você não perdoa. Não perdoou, o monstro ainda está aí. Você ainda tem muita coisa que se limita nessa vida por causa disso. O que é o perdoar? É lembrar do fato sem ter aquele mesmo sentimento, aquela emoção. Se você lembra do fato e ainda tem o mesmo sentimento, a mesma emoção, você não superou. A ferida ainda está aberta. Como é que cicatriza? Vamos voltar lá. Vamos queimar. Vamos amparar a criança. Vamos entender o que aconteceu. Vamos perdoar de verdade. Agora sim a gente consegue mudar os comportamentos, porque agora sim vem a ampliação de consciência. Né? Por que eu falei isso? Por que eu puxei esse gancho, João? Me perdi aqui. Você anotou, né, Ju? Porra, não tá no suporte. Tá no mudo ainda. Você mexeu nesse telefone e ainda tá no mudo. Para de mexer nesse telefone. Por que eu vim falar do perdão? Porque eu tava falando, né? Dependendo uma hora ou outra, para sua prosperidade financeira, para o seu processo de iluminação, indiferente do arquétipo, sendo de luz, de prosperidade, arquétipo de poder, vai trabalhar suas sombras. E ó, graças a Deus, tá? Ou graças ao Criador, graças ao Universo, não que você queira dar, lembra que eu vou falar disso. Tá? E não me julgue por isso, entra na onda que fica mais fácil, a gente aprende, a gente cresce tudo junto. Né? É uma delícia quando a gente se conecta e para de julgar. Ó, uma hora ou outra a sombra vai ser trabalhada. E quanto mais você foge da sombra, gente, o que é sombra? Ausência de luz. Quanto mais você foge da sua sombra, menos luz você tem. Então não faz sentido se conectar com o arquétipo e fugir de sombra. Não faz sentido se conectar, em outras palavras, não faz sentido se conectar com o arquétipo e fugir das suas memórias ruins. E fugir das suas memórias tristes. E fugir por quê? Você está buscando um recurso para se conectar com o todo, para se iluminar. Os arquétipos são o caminho da iluminação. Os arquétipos são as frequências perfeitas de tudo que existe, feito diretamente pelo Criador. Se existe algum canal direto com o Criador, são os arquétipos. É por meio dos arquétipos. Lógico, só uma explicação necessária. Você tem um acesso direto com o Criador, é tudo mental. Inclusive com os arquétipos, é a mesma linha de raciocínio. Tá pegando a ideia? A conexão com o arquétipo é mental. Você continua, faz o seu progresso e tudo mais, aí é comportamental. Não adianta só parar, rezar para o Criador, pedir ajuda. Ele manda ajuda. Por meio de arquétipos, inclusive. Tá? A mesma coisa da ressonância harmônica, né? Para quem pega o Hélio Couto e pede ressonância harmônica e faz pedido, né? A ajuda vem. Vem como? Tá lá no livro. O livro tá aí, Ju. Na capa do livro Mentes Informadas. O que é ressonância harmônica? O envio de informações. Olha lá, tá ali, ó. O envio de informações por consciências arquetípicas e outras infinitas possibilidades. Voa lá. Você acha que a comunicação do todo é arquétipo, gente. Ele fez o projeto perfeito de tudo. É por meio de força arquetípica. Essa parada. Quando você pede ajuda pro seu anjo da guarda, o seu anjo da guarda é uma consciência arquetípica, filho. Evoluindo, progredindo.
Faltou eu complementar isso daqui ou fechou? Fechou, né? Fechou. A gente tá no número 5, mudar de arquétipo? Mudar de arquétipo sem instrução espiritual. Essa vai ser um pouco pesada, tá? Mas a gente vê muito por aí também. Me conectei com a águia, não me senti bem, eu vou me conectar agora com a coruja. Tá bom? Tá tudo bem. Você vai mudar de arquétipo. A instrução veio do plano espiritual ou porque você pegou mais um catálogo? Ah, coruja! Nossa, tem as coisas que eu quero. Vou me conectar. Inclusive, o que mais a gente vê nos grupos, pessoas compartilhando suas experiências e as mulheres, eu vejo a grande maioria das mulheres, viu? As mulheres, vou ativar, se baseando nas experiências da outra pessoa. Se soubesse como é difícil ativar, não mandava uma besteira dessa. É que ainda acha que é colocar a foto do celular. Gente, se conectar com o arquétipo, amigo, você tem que suar, viu? É suor que os arquétipos... Porque é nessa conexão que você atinge os seus objetivos, deixando claro. Porque é na conexão. Ativar, você coloca a foto de papel de parede, ativei. Não ativou por Agora, se conectar e ter resultados, é por isso que a gente pega no pé e fala para vocês ter essa consciência. Cara, é se conectar e ter resultados. Saiu do grupinho do Facebook de você ativar um arquétipo o tempo inteiro. De você colocar maçã com não sei o que, com remidas, com milho, com árabe. Gente, saiu disso. Isso não é estratégico. Agora, quando a gente fala vocês se conectarem aos arquétipos e atingirem os seus objetivos, a gente saiu da brincadeirinha de arquétipos. Saiu da brincadeirinha de ficar trocando de papel de parede toda hora. É vocês verdadeiramente atingir os objetivos. Gostei dessa daí, Juliana. Vai cair algum texto nessa frase. Você tem que parar com a brincadeira de arquétipo. Arquétipo é coisa séria. Não, mas é porque as pessoas... O negócio é poderoso. Gente, mexe com seus neurotransmissores e com seus hormônios. A regulação dos seus neurotransmissores... O Hélio Couto fala no livro... Quando eu quero me sentir mais alegre, eu me conecto com uma consciência de alegria. Cara, altera os seus neurotransmissores. Não é brincadeira. Isso daqui é algo que pode fazer a sua vida crescer exponencialmente ou você regredir também. Emocionalmente, financeiramente, regride, né? materialmente. Você sabe, já o exemplo já está aqui, você regride. Por que você regride? Me conectei com a Cleópatra. Estou olhando para homem casado. É a sombra da Cleópatra. Você está regredindo, minha querida. É uma excelente oportunidade de você se conhecer. Você está regredindo. Você está terceirizando sua sombra. Você está dando uma desculpa. Você não aprendeu nada com arquétipo. Né? Então, arquétipo é coisa séria, gente. Não é ir lá na publicação. Adorei, vou ativar. Não. Para de fumar maconha estragada. A maconha boa, às vezes, até te ajuda a ter alguns processos de pensamento novos. Né? Mas para de fumar maconha estragada. É suor. E quando você lida com seus montes, eu vou até complementar. É sangue e suor mesmo. E, às vezes, não fisicamente, óbvio. Mas lidar com os seus montes, você vai ver como que sangra. Dói. É a dói. Então, dói. Conexão com os arquétipos, a gente não está querendo te enganar, não. O bagulho é louco. É plano espiritual em ação. É a força divina te mandando para a iluminação. O bagulho dói, cansativo, é louco. Isso aqui que a gente está falando não é para assustar, mas é para falar que você pode atingir o máximo do seu potencial. Adorei essa, Juliana. Vou até aplaudir. Adorei essa. Para parar com a brincadeirinha. É a mesma coisa que eu estava trazendo na minha live, que, cara... Não é uma brincadeira esse bagulho de autoconhecimento, não. Expansão da consciência. Leva o bagulho a sério. A partir do momento que você começar a levar a sério os arquétipos, que você falar assim, eu vou entrar dentro do Fórmula dos Arquétipos. Você não vai entrar dentro do Fórmula dos Arquétipos e vai ganhar um catálogo para suas áreas de vida. Para o seu namoro, para sua vida financeira. Não é um catálogo. Você vai aprender a se conectar com os arquétipos. E você aprendendo, você atinge... Inclusive, a gente teve uma aluna que entrou. E eu sei se a pessoa está fazendo Fórmula dos Arquétipos ou não. Inclusive, você vai perceber durante os eventos, que está cadastrado, durante o evento a gente tem atividades.
E uma das tarefas é obrigatório você compartilhar, porque assim a gente pode fazer a mentoria. E é o primeiro passo, é o primeiro comportamento que você está tendo. Então é uma forma de você entrar em ação e agregar no nosso arquétipo do grupo. Então você tem que estar constantemente agregando no arquétipo do grupo, tá? A gente não está dançando com os arquétipos, a gente não está brincando, a gente está dançando, não. A gente está agindo, entrando em ação. Aí ela mandou um monte de pergunta. Uma aluna mandou um monte de pergunta. Eu fui na comunidade, olhei, nenhuma tarefa compartilhada. Nenhuma tarefa compartilhada. Só que por algum motivo ou outro, eu não lembro o que a gente inventou, e eu tinha uma sessão particular com ela. Sentei com ela, e aí, né, tinha passado algum tempo, ela foi fazendo, mas ainda não tinha compartilhado. Uma das perguntas é, Neto, mas sem o catálogo, como é que eu faço? Eu falo, pois é, faça as tarefas, porque todas as tarefas, todas as aulas, é trabalhando sua glândula pineal. É trabalhando o seu lado mediúnico. Entenda. Vai vir. Para de querer escolher o arquétipo. Quando você quer escolher o arquétipo, é ego. É ego, assim. E quando nós estamos nos referindo a ego, vai vir as nossas necessidades materiais. Vai vir casa, carro, apartamento, relacionamento amoroso, a viagem para a praia. E não que isso não é para acontecer, tá tudo bem você ter, tá ok. Mas não faz sentido a gente se conectar com força divina, diretamente feita pelo Criador todo, uma necessidade nossa. É para necessidade do que nós temos o combinado lá com ele, né? Com ela, ele, né? Ele é mãe, ele é pai, ele é tudo. Então a gente tem com ele. E os pensamentos, meus pensamentos não são como os seus. Carro, casa, viagem. Não faz muito sentido. O universo é mental, né? No decorrer, Ju, só para você entender, tinha feito essa pergunta, embolou para a gente fazer a sessão, encaixava uma agenda, não encaixava, encaixava uma agenda, encaixava. Ela foi fazendo treinamento. Na sessão eu falei, lembra que você fez 3 perguntas lá na plataforma? Lembro, Neto? Eu falei, eu não respondi propositalmente. Então, né? Eu acho que não precisa nem responder mais. Já estão respondidas as perguntas. E olha, não tem um catálogo ainda lá, viu? A gente não colocou o catálogo e ela achou o arquétipo. Ela dançou, está tendo resultado, teve revelações, achou o caminho que precisava. E olha, já está 100% conectada no novo objetivo dela. Até o novo objetivo dela caiu. Interessante isso, né? Então, o catálogo, a procura, e vou ativar mais um. Gente, isso não é um erro esdrúxulo. A gente está falando do plano espiritual. Para de querer. Para de querer. E, ó, se conectou com o arquétipo, já conectou, é arquétipo de poder? É uma consciência de luz na qual você está conectada? Vai, filho. Vai, que de uma forma ou outra, o trabalho que precisa ser feito vai ser feito. Com a inteligência, mas vive essa experiência com o arquétipo. Para dançar com o arquétipo é 3 meses. Para de querer... Eu queria falar sobre isso. Vou ativar outro para equilibrar. Mas você mal entendeu o que é viver uma experiência com o arquétipo. Nem sabe ainda mapear o que é seu ego, os seus pensamentos, as instruções, as reações que o arquétipo está te passando. Você vai ativar outro? Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Dá para ativar 2, 3? Dá para mudar de arquétipo? Dá. Mas sempre com a instrução do plano espiritual. Como assim, Neto, instrução do plano espiritual? Sempre com a instrução do arquétipo. Aí, Neto, como assim? O arquétipo vai me dar a instrução? Vai. Como é que eu vou saber? Intensificando a relação com ele. A gente já fez live, vamos ir mais a fundo. Mas intensificando a relação com o arquétipo. Nossa, que coisa de louco. Que parte que você não entendeu que nós estamos falando do plano espiritual em ação. Te ajudando, pegando na sua mão para você se iluminar. Pode falar, Ju. Eu vou trazer aqui para vocês, nesse livro aqui do Mentes Informadas, do professor Hélio Couto, justamente falando sobre isso, sobre troca de arquétipos. Para quem tiver o livro e quiser ver, tá na página 37. Isso daqui é uma experiência que o professor Hélio Couto traz em relação à conexão com os arquétipos quando ele começou. No início, eu optei por transferir uma consciência arquetípica de cada vez, para estudar detalhadamente cada arquétipo que assumia.
detalhadamente cada arquétipo que assumia. Então, se nesse início ele optou por uma consciência arquetípica por vez para estudar detalhadamente cada arquétipo que assumia, é justamente o que nós temos que fazer. E é quando eu trago, né, estudar, conheça o território do arquétipo, dance com ele, né? Continuando. Depois percebi que podia transferir mais de uma e, por fim, inúmeras de uma só vez, já que todas interagiam muito bem entre si. Depois percebi. Foi uma experiência com o arquétipo por vez. Ele estudou o território. Ele se conectou com os arquétipos primeiro para ter essa experiência. Ô, Ju, Nós podemos aliás, chegar... Você queria um título para fazer vídeo? Olha aí, que vídeo do caralho que fica isso daí, se ampliando. É top. Bom, vamos lá. Ó, essa parte aqui é importante. E já que todos interagiam muito bem entre si. E uma das coisas que eu vejo que me dói na alma, o arquétipo não gostou do outro. Um arquétipo não se deu bem com... Eu fiquei, meu Deus. Gente, não me faz chorar não, velho, por favor. Eu vou continuar aqui para não dar risada. Conseguia regular a minha produção de neurotransmissores de acordo com cada consciência arquetípica que acessava. Por exemplo, se quisesse ficar mais alegre, o exemplo que eu dei, se quisesse ficar mais alegre, era só transferir a consciência do arquétipo da alegria. Se quisesse mais inteligência, a mesma coisa, e assim por diante. Quanto mais assimilava arquétipos, maior se tornava a minha capacidade de incorporá-los. E quer me falar que arquétipos é só uma coisinha, é brincadeirinha, né? Coloca um papel de parede, coloca outro, e não vê resultado. Lógico, você não estudou detalhadamente. O arquétipo vem e traz... Não, é a conexão que você tem. É estudar as reações que você tem. É estudar direto na fonte. E por que, Neto, você falou algo muito importante. Por que estudar as reações que você tem? Justamente porque se você se conectou com o arquétipo X, teve uma reação específica em relação à emoção, a pessoa se tornou muito grosseira. Estude sua reação emocional. Estude ela. Por que o arquétipo trouxe isso? Aí você começa a se lembrar, até mesmo, um exemplo grosseiro de trazer à tona, mas acontece, de pessoas que já falaram pra você, pô, é que seu jeito ele é muito arrogante, ele é muito impositor. Aí você, poxa, já me falaram isso antes. Lembrando do exemplo que eu trouxe, né, recente, mas é a minha personalidade. Aí que a gente coloca numa linha, né? A pessoa que eu quero ser, com que o arquétipo está me revelando para tratar antes de chegar nessa pessoa. Ou seja, existe uma limpeza até o seu objetivo. Pediu consciência de prosperidade, mas ainda tem crenças limitantes em relação ao dinheiro, o arquétipo traz isso à tona e você prefere olhar aquilo como uma dor? Ai, o arquétipo está me trazendo tristeza quando eu me lembro de... Conheça detalhadamente o arquétipo, a sua experiência com o arquétipo. Anote, né? É algo muito legal de você fazer. E aí é o ponto, pô, né? A partir do momento em que vem um insight diferente... Aí é o ponto, João. Inclusive, quando... E fica bem claro, eu não me recordo dessa parte, né, do livro Mentes Informados, mas daqui a pouquinho o professor Hélio cai no desenvolvimento pessoal. Por quê? Como é que você vai estudar o arquétipo se você não tem autoconhecimento? Cai no autoconhecimento, cai no desenvolvimento pessoal. Então não tem como a gente falar de arquétipo sem a evolução, o autoconhecimento e a evolução pessoal. O exemplo que a Ju trouxe. Então você se conectou com o arquétipo está te mostrando, está te alinhando, está te dando força e conduzindo para você alterar esse comportamento. Aí você pega e fica na desculpa. Cadê a evolução pessoal? Porque são essas alterações que vão te fazer você chegar no seu objetivo. Então, inclusive, a consciência o estudo não é só do arquétipo. Então, só para você entender, no Fórmula dos Arquétipos, antes mesmo da primeira conexão que a gente faz, tem 30 aulas. Eu não lembro se agora 27, 28, mas tem que assistir os encontros também, dá mais de 30 aulas. Tem 30 aulas com ferramentas de desenvolvimento humano.
com técnicas para trabalhar a sua mediunidade. Antes mesmo da primeira conexão com o arquétipo. Tem aquela ferramenta também que é, assim, é incrível, que é justamente para você identificar quais são os seus obstáculos pessoais. Aquela do lidando com os monstros da jornada, que é basicamente os monstrinhos que você tem que te impedem de chegar no seu objetivo. Que é você mesma, que tem dentro de você, que você não consegue identificar. Só que dentro do Fórmula tem a aula que é preparada, é estruturada para você identificar. Quais são os pensamentos, quais são os comportamentos que você tem que não estão deixando você chegar no seu objetivo? Você tem um objetivo muito bem específico, a sua meta ela é muito clara, objetiva, e está bem na sua frente. Só que lá, aí você, pô, não consigo chegar ali. Aí dentro do Fórmula tem essa aula que ela é estruturada para você conseguir identificar qual que é, o que você está lidando nesse momento que está te impedindo de chegar naquele objetivo. Se é um pensamento, se é uma crença, se é algo que você passou lá no passado, se é um perdão que não foi liberado. Então é uma ferramenta estruturada para você conseguir identificar isso. E já pega e faz, tá? A gente vai, durante o evento, se você não está cadastrado, o cadastro vai ser gratuito, mas ele é fechado, ele é só para quem está cadastrado, que é uma imersão. A gente quer quem realmente está a fim de, nesses 4 dias, o bicho pegar, não. Quando a gente traz à tona um objetivo que você tem e você começa a ter clareza do que te trava, normalmente requer um primeiro passo, que é a humildade. É a humildade para aceitar a cutucada que eu vou te dar. Inclusive aqui, quando eu e a Ju fala sobre os erros e as atrocidades que acontecem nos grupos de Facebook que nós damos risada, gente, entenda uma coisa, não é maldade nossa, não. Eu não tô rindo para jogar a pessoa para baixo. É muito pelo contrário, é provocativo mesmo. Então, se você cometeu algum dos erros que a gente está falando aqui, é provocativo. Deixa eu te falar, estímulo vem do latim, significa numa tradução tridente. Estímulo significa tridente. É aquele tridente do capotinho, cutucando no mundo. Tem que doer, porque senão não é estímulo. E não ri da pessoa em si, né, Neto? Lógico que não. Ri só da situação, mas da pessoa especificamente não. Até mesmo vem a vontade de ajudar. Só que a gente começa a identificar quem realmente quer transcender quando o assunto é arquétipos ou quem quer ficar na zona de conforto. Né? Quem gosta daquela dorzinha mesmo. Quem gosta de chegar no grupo e fazer o textão chorando. Tem gente que gosta e tá tudo bem. A gente dá risada da situação específica. E não tem jeito. Uma coisa que eu aprendi nesse negócio de grupo, eu chamava a pessoa no individual, né? Lá no começo, chamava a pessoa no individual. E aí onde vai cair na mesma linha de raciocínio. Aí uma das nossas habilidades, e é o nosso trabalho comportamental, é identificar a desculpa da pessoa. Então você tem que ter humildade suficiente para entender suas desculpas. Por mais clara, por mais que a sua justificativa seja forte para você não ir onde você quer ir, ainda é uma desculpa. Não, mas eu tenho filho. Não deixa de ser uma desculpa. Não, mas tenho... Não deixa de ser uma desculpa. Você tem que ter humildade para reconhecer isso. É uma limitação. A desculpa é uma limitação. Por mais perfeita que seja a sua justificativa, por mais lógica que seja, ela está vencendo o seu sonho. Ela está vencendo o seu objetivo. Então é uma desculpa. E eu não estou falando que... Não. É só uma desculpa. Aceita que dói menos. Tá? Essas pessoas que inclusive falavam certas atrocidades no grupo, muitas vezes eu chamava no particular e falava, bem, não é bem assim, veja bem, assim, assado. Não falava comigo, às vezes se alterava comigo e ficava na desculpa. Não quer sair da desculpa. Mas olha, isso daí é uma desculpa, isso daí é uma justificativa que você está dando para não fazer o que precisa ser feito. Isso é falta de disciplina, fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. Não adianta. Não adianta. No nosso caminho, no nosso decorrer do nosso aprendizado, o que a gente percebeu? Espera a pessoa vir pedir ajuda. Que essa, pelo menos, vai ouvir, vai entender e vai refletir sobre o que nós estamos dizendo, né? Sétimo erro. Achar que ativar arquétipo é atrair riqueza. Ou seja, ativei o arquétipo, eu posso ficar na minha zona de conforto, que o dinheiro vai pingar na minha conta sem eu fazer nada, sem eu precisar me movimentar. É lei da atração. Coloca a foto da casa no baú, daqui 10 anos essa casa aparece. Sem eu evoluir espiritualmente, sem eu evoluir nada, sem eu me mexer. Essa parada vai acontecer. Então, eu acho que por tudo que a gente passou aqui de conteúdo, ficou claro isso, né? Vai lá, gente.
Ah, eu queria falar Eu que falo o. mal da lei da atração, a Ju chega a ficar ofegante ali em cima. Ah, é que a lei da atração foi o primeiro contato que eu tive, né? Então você começou a falar mal. Eu acho melhor você se retirar aqui da live, por favor. Ih, Tá? Que rodou, tem Playboy. gente. Rodou, Playboy. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Vamos tentar acertar? Vamos tentar encaixar essas peças juntos? Se uma pessoa se conecta com o arquétipo de prosperidade, e vamos supor que na verdade, vamos supor não, né? Que a maioria atrela a lei da atração trazendo essa prosperidade. Existe a probabilidade da mente da pessoa não ter bloqueios tão grosseiros em relação à prosperidade? Então, o arquétipo, vamos encaixando as peças. Então, o arquétipo, ela se conectou com o arquétipo da maçã dourada, da prosperidade. A partir do momento em que a mente dela não tem tanta resistência à prosperidade, ou seja, é uma mente mais receptiva para o dinheiro, que tem atitudes, tem pensamentos, não tem bloqueios de escassez. Então, ela tem essa mente receptiva e se conectou com uma frequência arquetípica que traz isso. Então, possa ser que invariavelmente ela acabe por atrair riqueza mesmo. Vamos encaixando essas peças aqui para a gente entender melhor. Ah, não sabia, a pergunta é para mim? É. Atrai, mas aí você falou detalhes importantes, né, Ju? A pessoa já não tem bloqueio financeiro. A pessoa já... É difícil quem não tenha um bloqueio, tá? Sim. Jesus chegou aqui, ele não tinha bloqueio, isso a gente pode dizer, tá? Mas a pessoa já não tem tantos bloqueios financeiros. A pessoa já não tem tantos bloqueios relacionados à prosperidade, ou seja, as outras áreas da vida. Ô, Ju, a pessoa que não tem tantos bloqueios, ela não está na zona de conforto. Ela está em constante movimento, ela está em constante ação. Ela está em constante busca por uma alternativa de renda, por um segundo trabalho, ou a nova empreitada que vai fazer. Né? Às vezes já está nos business, no negócio. Show. Qual que é o próximo projeto? Essa pessoa está sempre brava. Então, a pessoa que não tem bloqueio de prosperidade, bloqueio financeiro, ela já está em movimento, ela nem precisa colocar a maçã dourada. Ela já está na maçã dourada. Ela já está usufruindo da... Pegou a ideia? Ela já está na frequência. Nem precisa da foto da águia. Lembra desse exemplo? Nem precisa. Ela já está lá, conectada, sem saber que está na frequência da prosperidade. E falando sobre prosperidade, né? O nível de consciência de uma pessoa próspera já tá ali, né? Ela já tá trabalhando esse nível de consciência. Ou seja, ela já sabe que tem bloqueios, que tem crenças, e ela tá constantemente ressignificando isso, né? O tema de prosperidade. Então, para destravar mesmo, ela já se conecta com uma energia, porque os arquétipos são extremamente poderosos. Ela se conectou com o arquétipo, ou seja, a propensão dela a prosperar com o arquétipo é muito maior. Mas vamos supor que ela lide com uma situação específica. Ela vá na casa da mãe dela e a mãe dela tem muitos pensamentos em relação à escassez financeira. E sempre está constantemente falando de contas, de dívidas, que deve, que o dinheiro é difícil, que tem que trabalhar duro. Então, nesse momento, ela estava já trabalhando o mindset dela para a prosperidade. E ela foi até a casa da mãe que tinha crenças negativas. Só que ela, sabendo do poder dos arquétipos, ela está conectada com o arquétipo de prosperidade específico. Vem a mãe dela com essas afirmações. Só que nesse momento, ou seja, a mente dela alinhada com o objetivo, sabendo que ela já lidou com as crenças de escassez, alinhada com o arquétipo, mesmo que ela lide com essa situação com a mãe dela, aquele pensamento seja forte, ainda assim a mente dela, com o arquétipo, já meio que criou um bloqueio. Tá entendendo? Ou seja, outras crenças não vão conflituar, não vai ter conflito com essas crenças novas que ela tem. Não é assim não, bem. Não, Oi? não é assim não. Não é assim, não. Lembra sempre, jogar com arquétipos é 50-50. É 50-50, meu irmão. 50% teu, 50% do arquétipo. O básico é vigiar e orar.
O básico é você policiar seus pensamentos. É o básico, é a sua parte. Você achar que você ativou o arquétipo da prosperidade... Não, ela já tá fazendo isso. Ó, mas isso não garante sua segurança. Começou a se conectar com pessoas erradas. Ai, mas é a mãe. Pois é, bem. Pois é. Se entrar na frequência da mãe, se deixar a frequência... Não deixa de se conectar com a sua mãe, mas se ela não consegue falar de outros assuntos... Nossa, ô, que absurdo, não. Gente, não. É por isso que quando eu li que a águia fica sozinha, eu adorei. Eu não tô querendo nem ter mais família, gente. Por favor. Mentira. Gente, se a sua família é tóxica... Tem uma, para ficar bem claro isso daqui, ninguém me interpretar errado. Tem uma para ficar bem claro aqui. Ó, eu vou terceirizar, eu vou montar personagens fictícios, porque é bem pessoal meu, e às vezes já até dei a letra do que se trata. A mãe de um amigo meu, quando a gente quer falar que ela é a mãe de um amigo meu, toda festa... Quando vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu posso falar mal da minha mãe à vontade, mas até lá a gente vai dando meu amigo. A mãe do amigo, ela tem um problema de infância. Ela tá aqui na live. É uma sombra. E ela surtava em ocasiões especiais. Ela surtava. E a família desse meu amigo tentou fazer de tudo. Mas não tinha jeito. Ocasiões especiais, dava alguma coisa, alguém deve ter uma mãe assim... Aí também até bateu a porta aqui, ó, a bruxa. Bateu até a porta aqui, ó. Foi falar dela aí, ó. Vai falar da bruxa mãe aí, bruxinha. Vamos falar da bruxa mãe. Foi falar dela? A gente não sabe como tá tudo bem, né? Temos nossas vulnerabilidades, como todos nós temos nossos monstros. Chegou um momento que a família decidiu. Gente, é data importante? Olha, infelizmente, vai ter festa, né? O problema era a festa. Vai ter festa? A mãe do meu amigo não vai. Comemora depois, faz alguma outra coisa. Não estamos... Mas não tem jeito. É burrice, é querer acabar com a festa, é fazer um investimento financeiro de tempo. A pessoa quer acabar com a festa. É burrice chamar a pessoa, a não ser que você acabe com a sua festa. Então, só por meio desse exemplo, você entender, se sua mãe, se os seus familiares são tóxicos, e só trazem coisas negativas ao dinheiro e tudo mais, e não sabem falar de outro assunto, ô meu amigo, não é para você excluir seus familiares, não é para você deixar de amparar, não sei o quê. Mas olha, vai exigir uma inteligência emocional sua tremenda para você não ser afetado por isso, ainda mais tratando de mãe e pai. Porque são as raízes, né, que a gente tem. Eles têm nossos gatilhos. Eu quis trazer essa situação justamente para pessoas que ainda lidam, né? Uma pessoa em específico esteja procurando evoluir, né? Está aí na jornada com os arquétipos, mas ainda lide com essas influências. É o que eu falo, às vezes eu prefiro nem conversar muito. Quando começa a tocar no assunto, eu sou bem sincera. Eu falo, guarda pra você que eu não quero falar. Vai falar sobre isso comigo? Não. Vai insistir em falar sobre isso, eu saio. Pô, se eu sei que a minha mente, eu sei que a minha mente está receptiva nesse momento para informações boas, mas que eu estou tentando limpar padrões negativos que eu ainda tenho, qualquer coisinha que vier, faísca. Pega fogo, faísca. Então tem... Exatamente. Então é essa questão. E aí você começa a se identificar. Pô, Neto, se entra no padrão de identificação com essa realidade, pronto. Aí não tem arquétipo que te tire disso, porque você tá identificada. Aí você começa a justificar mesmo. Aí você vai falar, eu sou assim porque minha mãe é assim, porque meu pai é assim, porque fulano é assim, e não vou mudar. Quando você tá com um arquétipo, você muda mesmo. As mudanças acontecem. Isso é o poder dos arquétipos. Ou você desconecta. Para desconectar... Escolha. Porque a partir do momento quando você se identifica... Você dá de cara com a realidade, tá? E não a realidade aqui, a realidade mental. E aí, por escolha, você opta por ficar na zona de conforto e fugir. Por identificar. E essa questão da identificação, o que acontece quando nós estamos falando de prosperidade? Eu vou resumir porque já deu 1 hora aqui, tá? Identificação e prosperidade. Quando você se identifica com o meio que você vive
e não se volta para dentro, porque quando você se unifica, quando você tá no caminho, na jornada com os arquétipos, o seu objetivo, mesmo que você não saiba, mas a sua centelha sabe que esse é o seu objetivo, ele é evoluir, não é se ligar ao plano material. O materialismo, ele vem muito do ego, a gente quer as coisas. E tá tudo bem querer. É saudável você viver bem, você ter um carro, você ter uma casa que você quer. Mas o objetivo afinco da centelha é a unificação com o todo. Essa identificação que nós temos com o meio é o que nos afasta da conexão com os arquétipos e com a nossa própria centelha, justamente porque o meu meio é escasso, o meu meio é pobre, o meu meio fala de dificuldades, de problemas, que o dinheiro ele é muito difícil. O meu meio. Mas eu não sou o meu meio. Eu estou no meio, mas eu não sou o meio. Eu estou assim, mas eu não sou assim. É isso que a centelha traz para nos recordarmos. Que na nossa essência nós já somos prósperos. Ou seja, para você quebrar esse padrão de identificação com o meio, se você está nessa jornada de conexão com os arquétipos para atingir prosperidade financeira, um dos rompimentos que você tem que ter a partir de hoje é a identificação com o meio que você está inserido. Justamente de você falar, o meio é assim, mas eu não sou assim. Quando você quebra essa identificação, que você sabe que você é muito mais do que até mesmo os seus padrões negativos, os arquétipos conseguem dançar. Justamente porque você se entregou para a energia dos arquétipos. Porque se os arquétipos são capazes de potencializar você para atingir o seu determinado objetivo, e você sabe que não é isso daqui que você realmente pertence, se você não pertence a isso, esse é o seu objetivo afinco, aí você começa a cortar essa conexão de identificação, se volta para dentro. E quando a gente se volta para dentro, é muito mais fácil lidar com esse aspecto. Justamente porque você entende que não é essa a realidade que te pertence. Exatamente isso, não é essa a realidade. A realidade que te pertence é aquela que você tem na sua mente. E cujo o sentido da centelha, o propósito nosso da centelha, mesmo que ainda não esteja desperto no nosso nível consciente, é de unificação com o todo. Eu parei de falar porque tá travando. Eu achei que travou um pouco, por isso que eu parei. Show, Ju. Assim, o objetivo da live a gente passamos 7, intensificamos, fomos até um pouco mais além. Amanhã, que horas que é amanhã, Ju? Cadê o... 2h07 também. Às 2h07 estamos aqui de volta. A gente vai falar sobre o quê? Achei. A alquimia da dança dos arquétipos. A alquimia da dança dos arquétipos. Travou, tal. Não teve pergunta. Boa tarde. Travou? Não teve pergunta porque eu privei a caixinha aqui. Tchau, beijo, galera. Até amanhã às 2h. E se inscreve, Arquétipos e Dinheiro, link na bio. Corre lá para se inscrever, é gratuito. Valeu, Kelly. Gratidão. Tchau, time. Muito obrigada. Valeu, Kelly. Até amanhã, time.